Saudações, torcedor Coxa Branca. Começando o nosso pós-jogo de Coritiba 2, Corinthians 1. Acabou agora há pouco no Couto Pereira, um jogo que teve estádio cheio, teve Green Hell, teve camisa nova e mesmo assim o Coritiba conquistou os 3 pontos, quebrou um tabu de 15 anos sem vencer o Corinthians no Couto Pereira. Lembrando que no primeiro turno a gente também tinha quebrado um tabu de nunca ter vencido o Corinthians na Neoquímica Arena. Então falar tudo sobre essa grande vitória do Coxa, sempre lembrando que se puder, se inscreva no canal, deixe seu like. No vídeo anterior bastante gente se inscreveu, isso é bem legal e ajuda bastante. E do jogo de hoje, que a gente pode falar de forma resumida, Coritiba eu achei um time muito eficiente. Primeiro tempo ali começa com o Corinthians mais posse de bola, rondando muito a área do Coxa, o Coxa não conseguindo encontrar muito o Corinthians, ainda assim sendo pouco ameaçado. O jogo inteiro acabou sendo assim, né? O Corinthians rondava muito a área, mas chance não teve tantas assim. Se a gente for lembrar, o Morisco fez defesa difícil nenhuma, né? Muito seguro nas bolas que vieram, mas grandes oportunidades o Corinthians não teve. Com o decorrer do primeiro tempo, o Coxa começa a equilibrar um pouco a partida, diminui aquele ímpeto ofensivo do Corinthians e aí as ações começam a ficar um pouquinho mais controladas e o Coxa até começando a fazer alguma graça ali no campo de ataque, principalmente pelo lado esquerdo. O lado direito de ataque ali no primeiro tempo praticamente inoperante, Lavega e Sherman por aquele lado estavam muito discretos. E pelo lado esquerdo tinha uma combinação boa ali do Josué, do Breno Lopes, o Bruno Melo ultrapassando em alguns momentos também. Era por ali que o Coritiba conseguia criar as suas melhores situações de ataque. E foi por aquele lado que acabou saindo o escanteio do primeiro gol. O Josué cobra o escanteio pro JP Sherman que cruza e o Pedro Rocha faz o gol. Só lembrando antes, um pouquinho antes teve um escanteio pela esquerda também, tava o Pedro Rocha e o Josué na bola, e o Corinthians esqueceu completamente o Breno Lopes na entrada da área. Todo mundo que estava ali naquele setor do estádio conseguiu, que estava no setor mais próximo ali, você via que o Breno Lopes estava sozinho e o Corinthians não se ligou no lance. O Pedro Rocha bate pro Breno Lopes, o Breno Lopes chuta, acaba não saindo nada, mas tinha algo para acontecer naquele setor de campo. Tava escrito que existia uma situação benéfica ao Coritiba no escanteio por aquele lado. Foi o que aconteceu logo em seguida, escanteio, o Josué cobra a bola para trás, o JP Sherman, último homem, acabou saindo um gol, mas a gente pode olhar também que é um lance perigoso ali. Qualquer coisa que aconteça naquele lance, se o JP Sherman erra o domínio, se espirra a bola, é um contra-ataque que não tem ninguém na defesa. Deu certo, que ótimo. O Josué nem bateu tão bem na bola assim, mas o Sherman conseguiu consertar com o domínio. E aí ele faz um lançamento espetacular para o Pedro Rocha, que domina, bem próximo da linha de fundo. O zagueiro vem com tudo para bloquear. O Pedro Rocha corta e faz o gol. Algumas observações em relação ao gol. Primeira que eu já falei, é uma jogada claramente programada pelo Coritiba. Quando o JP Sherman domina a bola, toda a defesa do Corinthians sai e o Pedro Rocha está muito atento à linha de impedimento, ele está longe da linha de impedimento, então é muito importante essa situação. Então, mérito do Josué encontrar o Sherman conseguir consertar um passe que não foi tão bom e encontrar o Pedro Rocha, e aí o Pedro Rocha veio criticando muito ele nos últimos jogos, porque de fato ele não vinha jogando bem. Só que mesmo quando eu criticava ele, uma coisa eu nunca negava. Ele tem muita qualidade técnica. Ele é um jogador tecnicamente bom. Ele sabe tratar a bola, ele sabe driblar. Ele talvez ele esteja sendo até prejudicado por jogar como centroavante, que ele não é. Mas no momento que a bola cai no pé dele, ele de frente para o adversário, ele sabe o que fazer na jogada. E foi o que ele fez no lance, cortou muito bem. E ali, naquela situação, ele de frente pro gol, tinha muita gente na frente, ele tomou a decisão perfeita. Chuta pro gol, enche o pé e joga o problema pro lado do Corinthians. O Corinthians que se vire para defender a bola, no caso a defesa e o goleiro. Era muito difícil de entrar, a bola só tinha aquele lugar para passar e passou. Só passou porque ele teve a tranquilidade de fazer o corte e depois a boa decisão de chutar e, como eu falei, jogar o problema para o adversário. Golaço do Coritiba, um golaço coletivo e também um golaço individual do Pedro Rocha. Aí o primeiro tempo continua se desenrolando, mesma situação, ali os dois times equilibrados nas ações ofensivas. Vem o segundo tempo, aí o Corinthians vai com tudo para cima, principalmente pela entrada do Memphis Depay. O Coxa demorou demais
para conseguir encontrar o Memphis Depay no jogo, achar como marcar, porque mudou as características. Antes tinha um poste no ataque, que era o Pedro Raul, que não dominava uma bola, que não conseguia ganhar uma jogada, mas é um centroavantão ali que briga. Entra no lugar dele um atacante que gosta na bola no pé, bola no chão, deixa a posição de centroavante, vai flutuar para buscar a bola, então a defesa acaba até perdendo um pouquinho a referência. E o Coxa demorou ali uns 10, 15 minutos para conseguir se assentar no jogo. Foi o momento de maior perigo do Corinthians, principalmente os 10 primeiros minutos ali do segundo tempo. Foi, assim, uma pressão gigantesca do Corinthians. Que bom que o Coritiba não sofreu gol, conseguiu suportar essa pressão. Depois, novamente, as coisas foram acalmando. Passou 10 minutos, passou 15, aí o Coxa conseguiu jogar, conseguiu sair um pouco do campo defensivo e começar a jogar também. E como eu falei, conseguiu encontrar o Memphis em campo também. Essa entrada dele foi muito prejudicial ali no setor defensivo do Coxa, que teve bastante dificuldade, mas quando se encontrou, conseguiu anular, tanto que o Memphis aparece muito pouco depois desse início. Ele ainda continua buscando as bolas, mas não criando tanto perigo quanto ele criou nesses 10, 15 primeiros minutos. Então o Coxa conseguiu acalmar a situação e depois, ali já com o jogo um pouco mais tranquilo, acha uma jogada pelo lado direito dessa vez. O Sherman apareceu no ataque e cruzou a bola perfeita para o Paulo Roberto, que tinha entrado no lugar do Pedro Rocha, cabecear. Mais uma vez, estrela do Paulo Roberto. 2 gols de centroavante no jogo, a gente pede tanto que o Coritiba contrate centroavante, mas hoje os nossos 2 deram conta do recado e deram os 3 pontos ao Coritiba. Coritiba abre 2-0, parecia que o jogo estava definido. Eu ali ficava o tempo todo olhando no relógio, torcendo para que o tempo passasse, para não ter como o Corinthians reagir na partida. Aí nos acréscimos, é o Coritiba, né? Coritiba não pode deixar passar um jogo ali para a gente terminar tranquilo. Tem que dar uma emoção no final. Acaba tomando um gol, provavelmente no único vacilo defensivo do sistema defensivo do Coritiba. Ali teve uma bobeira, uma desatenção, talvez pelo jogo já está muito próximo do fim. A defesa acabou vacilando, o jogador do Corinthians cabeceou muito bem no contrapé do Maurício, que fez o gol. Depois teve mais uns minutinhos para todo mundo ficar desesperado, mas felizmente o Coritiba conseguiu segurar o placar. Então, grande vitória do Coxa. Sistema defensivo muito sólido. O ataque ali apareceu pouco, teve algumas escapadas, mas nas oportunidades que teve, aproveitou, e isso é muito importante, porque eu já mostrei em vídeos anteriores também que o Coxa é um time que cria muito pouco. Apesar de ter um meio-campista espetacular, que é o Josué, não dá para depender só disso para criar jogadas, e em números o Coxa é uma das equipes que menos finaliza gol. Então, quando tem oportunidade, tem que aproveitar, e hoje foi assim espetacular no aproveitamento de chances de gol. Agora, passei aí a régua na atuação da partida. Vamos passar aqui jogador por jogador e também a gente vai relembrando situações de jogo. O Coxa começou com Pedro Morisco, o Sherman entrou no lugar do Tinga, machucado, Coser, Jaci, Bruno Melo, Thiago Santos, Sebastião Gomes, Josué, Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha. É o nosso time titular, tirando a alteração na lateral direita e também, obviamente, o Lavega no lugar do Ronier, que a gente já conta como o Lavega sendo um titular, porque o Ronier só volta no ano que vem. Passando ali pelos jogadores de cada setor para a gente fazer uma análise. O Morisco, eu achei ele muito seguro. Como eu falei na análise inicial, não teve uma grande oportunidade do Corinthians. Ele é muito seguro, as bolas chutadas ele conseguiu a maioria segurar firme. Teve ali uma ou duas situações que teve uma falta de comunicação entre ele e os defensores. Felizmente não aconteceu nada, mas nada que desabone a atuação do Morisco nem dos defensores por causa disso. E o Morisco, cada jogo que passa, vai ganhando mais, encorpando mais a carreira dele. Eu falei muito isso em relação ao jogo contra o São Paulo, porque o Morisco ele já está no terceiro, quarto... Ali em 23 ele até fez os jogos no finalzinho do ano, mas o Coxa já estava rebaixado. Como titular efetivo ele está no terceiro ano, só que os 2 primeiros anos foram de Série B, jogos que você joga muitas vezes com estádio vazio, sem muita atenção midiática em cima, e é a primeira oportunidade que ele está tendo de fato assim, de ter uma sequência de jogos em Série A, com times pesados, camisas pesadas, o Brasil inteiro olhando. Foi o caso contra o São Paulo e é o caso contra o Corinthians, que a gente sabe que toda a imprensa está observando esse jogo. Então, mais um jogo que ele ganha cancha e vai crescendo.
Lembrando que o Morisco lá, antes nos primeiros jogos, antes da lesão, estava ali um pouquinho instável, voltou muito bem. Uma atuação segura do Morisco, no que foi exigido, deu conta do recado. Aí vamos ao JP Sherman. Coincidência do Sherman, né? Porque no primeiro turno ele entra contra o São Paulo, naquele jogo no Couto Pereira, porque o Tinga se machucou. Segundo turno, ele entra contra o São Paulo, porque o Tinga se machucou. O jogo contra o Corinthians é o primeiro jogo dele como titular do Coxa lá na Neoquímica Arena. Foi muito bem naquela noite. E agora, novamente, o Tinga fora por lesão muscular. Mais uma vez, o Sherman novamente tem a oportunidade de iniciar um jogo contra o Corinthians. E faz uma partida excelente, defensivamente, muito bem, muito bem. Mesmo nos momentos que o Coxa foi pressionado, ele deu conta do recado. Isso foge até um pouco do estereótipo do Sherman, que fala que é um jogador só ofensivo, mas ele tem bons momentos no Coxa como defensor, formando ali a linha de 4. Tem alguns vacilos, teve alguns jogos ali que ele não foi bem, contra a Fluminense, contra a Bahia, mas no geral ele vem se comportando bem como defensor também. E no campo de ataque ele tem muita qualidade. O lançamento dele para o Pedro Rocha, que eu já falei na análise inicial, é espetacular. Ele espera certinho o timing para dar o lançamento, para o Pedro Rocha dominar a bola e fazer o gol. Primeira assistência dele, segundo tempo uma assistência muito boa para o Paulo Roberto. É um lance que o Tinga dificilmente vai fazer. E o Tinga é bom jogador, não tô aqui criticando o Tinga, só são características diferentes. O Sherman oferece algo a mais para o Coritiba. Um dos melhores em campo, depois eu vou ter que refletir bem quem é o melhor em campo, porque hoje muita gente desempenhou bem. E logo depois o Sherman vem para mim mais um fortíssimo concorrente a melhor em campo, que é o Thiago Coser. Bola na área, ele limpou a área o jogo inteiro. Quem estava no estádio e estava prestando mais atenção, não olhando tanto a bola, assim, vinha o cruzamento, o Coser já estava buscando a bola, ele estava caçando a bola e tirando praticamente todas. Atuação excelente do Coser, um dos melhores em campo. Ali ele não participou muito no lance do gol, então, para mim, uma atuação assim irrepreensível do Thiago Coser. Jaci, muito bem, ele teve muitos confrontos por baixo, especialmente com o Caio César. Teve 2 lances que o Caio veio fazendo a fumaça que ele gosta de fazer, driblando todo mundo. E o Jaci, no primeiro tempo, tem ali o duelo com o Caio César, consegue bloquear a bola. O Caio até sai machucado, eu achei que tinha sido algo mais grave, acaba voltando. E no segundo tempo, mais uma vez, o Caio vem costurando da direita para o meio. O Jaci rouba a bola dele, o Jaci até se machuca, por sorte não foi uma lesão mais grave. Eu estava no estádio, mas quem estava vendo na TV, eu estava escutando também o jogo, falando que a imagem foi muito feia do lance dele com o Caio. Felizmente foi só o susto, porque ele conseguiu voltar e permanecer até o final da partida. Deus o livre, perdeu o Jaci, né? Já está se machucando todo mundo suspenso. Não dá nem para cogitar ficar sem o Jaci. Atuação muito boa do Jaci também. Por cima, o Coser para mim se destacou mais, mas o Jaci também muito bem, com o destaque a mais de ter vencido vários duelos por baixo, e nisso o Jaci tem assim, um desempenho muito bom. Ele é muito rápido, ele é muito forte, ele tem um tempo de bola muito bom para conseguir bloquear o jogador sem fazer falta, sem tomar cartão. Então, hoje vai ser praticamente elogio para todo mundo. Bruno Melo muito bem no jogo. Bruno Melo às vezes tem uns altos e baixos, a torcida pega um pouquinho no pé. Eu sou um defensor quase solitário dele. Acho que a maioria das pessoas não é muito fã do Bruno Melo, porque às vezes ele dá umas derrapadas mesmo. Mas hoje a atuação muito boa dele, muito seguro. E principalmente jogos que o Coritiba é muito atacado, você tem um lateral defensivo e que já estava até jogando de zagueiro na carreira dele, isso acrescenta demais a solidez defensiva da equipe. Ótimo jogo do Bruno Melo. Thiago Santos, para mim, estava fazendo um serviço bem correto ali na frente da área. A gente pode até acreditar os meio-campistas ali, talvez aquele domínio inicial do Corinthians, o Coxa não conseguir ficar com a bola, mas eu achei uma atuação correta do Thiago Santos, ele vem bem. Acabou sendo substituído no segundo tempo, já estava com cartão amarelo. Eu nem lembro em qual lance foi esse cartão amarelo, para mim passou batido. Eu não vi durante o jogo, não sei se estava desatento, enfim, acabou passando batido. E aí vamos ao senhor Sebastian Gomes. Hoje tivemos o Sebastian Gomes do Velho Testamento em campo. Porque que atuação do Sebastian Gomes. Eu critiquei ele no pré-jogo, falei que ele estava abaixo, que ele não estava conseguindo desempenhar o que a gente já tinha visto dele. A gente sabe que não é um primor técnico, não é um jogador refinado,
que sempre foi muito mais transpiração, mas nem essa transpiração, a transpiração, óbvio, ele estava tendo, mas ele não estava conseguindo entregar muito pouco depois que roubava a bola, pouca infiltração, pouco passe que quebra a linha. Hoje, assim, espetacular a atuação do Sebastião Gomes. Esse é o jogador que faz diferença, que muda meio campo. Meio campo é o setor que ganha jogo, é o setor que dita ritmo, é o setor que consegue fazer a primeira marcação, a hora que rouba a bola é o setor que consegue começar o contra-ataque. E hoje o Sebastião Gomes assim é o jogador que foi contratado pelo Coritiba, que o Coritiba fez esforço para contratar lá em 2023. Hoje a gente viu a versão antiga dele. Continuou transpirando, continuou se dedicando demais, mas roubou muita bola e conseguiu dar muita opção depois que roubava a bola. Bons passes, quebrando as linhas, infiltrando. Então, eu acho que é a melhor atuação do Sebastião Gomes nesse ano, assim. E entra para mim na lista dos melhores em campo, que para mim até o momento todos foram bem, mas JP Sherman, Coser e Sebastião Gomes entre os favoritos para mim. Mais à frente o Josué. Josué, que bom que conseguiu jogar a partida inteira, não sentiu. Mais uma coisa do pré-jogo, eu comentei que estava receoso de uma volta precoce dele, porque é pouco tempo, se for ver, são 2 semanas para uma lesão muscular. Dizem que não foi uma lesão muscular muito grave, foi ali mais um susto, ele conseguiu sair a tempo antes de piorar a situação, mas eu estava um pouquinho com medo assim de terem apressado a volta dele. Felizmente não foi o caso, ele aguentou jogar praticamente o jogo todo, saiu ali no final da partida para dar um outro gás para a equipe. Novamente, todas as bolas passando pelo pé dele, principalmente no primeiro tempo. Coxa buscando demais, às vezes, e é uma crítica que eu faço, às vezes tem opções melhores, o jogador tem campo para avançar, tem um companheiro livre e tem que pisar na bola e voltar para o Josué. O Josué é um craque, o Josué é o nosso passe mais refinado, mas às vezes os outros jogadores têm que ter a iniciativa também de buscar o jogo sem olhar para o Josué, tem que, assim, sabe, expandir os horizontes um pouquinho para criar jogadas e para não ter essa dependência tão grande. Mas o Josué é boa atuação, participativo, ele sempre é participativo, né? Participa inclusive do primeiro gol, dá o passe para o Sherman fazer o lançamento para o Pedro Rocha, uma atuação para mim boa do Josué. Não foi aquelas atuações espetaculares, mas atuação boa. Hoje todo mundo foi bem. Lavega, como eu falei no primeiro tempo, ele estava muito discreto, porque o Coxa quase não jogava pelo lado direito, mas muito esforçado. Segundo tempo ele acabou tendo um pouquinho mais de espaço. Quase fez um golaço. Era bem no ângulo que eu estava. Quem estava no ângulo parecido, ele dá a chapada na bola. A bola passa muito perto do gol do goleiro do Corinthians. E se vai na direção do goleiro, o goleiro não chegava naquela bola. Ele deu um golpe de vista ali, acreditou demais que é para fora, acertou, mas se vai no gol não dava tempo de chegar. Podia ter sido premiado com gol, mas uma atuação assim regular do Lavega. Eu acho que foi um dos mais discretos, talvez o mais discreto em campo, mas sempre entregando muita disposição, muita correria, marcação. Breno Lopes era o nosso escape no primeiro tempo. Toda a bola que o Coritiba, naquele momento que não estava tão legal a situação, a bola mais Corinthians, era a bola no Josué para lançar para o Breno Lopes. Como eu falei, fazia um trio ali, Josué, Breno Lopes e Bruno Melo. Eu achei uma boa atuação dele, não fez gol. Teve uma oportunidade no segundo tempo, no contra-ataque, ele rouba a bola não, ele ganha a bola ali na velocidade, que é a jogada, a assinatura do Breno Lopes, né? Mas na hora que ele vai dominar já sozinho de frente pro goleiro, a bola pega no joelho e escapa. Podia ter sido ali, eu acho que estava 2-0, né? Acho que seria o terceiro gol do Coxa. Mas uma atuação, eu gostei, porque ele dava opção. Ganhou várias jogadas pelo lado esquerdo, às vezes conseguiram cavar uma falta para o Coritiba dar uma respirada, e era assim uma alternativa muito boa pelo setor esquerdo de campo. Eu às vezes falo do Breno Lopes que ele tem muita dificuldade de jogar no Couto Pereira, porque quando enfrenta defesas fechadas é complicado para ele, mas hoje o Corinthians foi um time que veio para cima, então dá o campo que ele precisa e por circunstância ele acabou não fazendo o gol dele. Pedro Rocha, além do gol, eu acho que ele estava fazendo uma atuação interessante ali antes de fazer o gol. O Coritiba não tinha um grande jogo até o momento, estava começando a crescer na partida, mas eu via algumas situações que ele estava querendo o jogo. E aí no gol, é o que eu já falei bastante, a qualidade técnica dele ficou evidente naquele momento. Ele perde muito
quando ele fica escondido no meio dos zagueiros, porque ele não é centroavante, não consegue brigar no corpo, mas nas situações em que ele tem espaço e tem a oportunidade de ter a bola no pé de frente para o zagueiro, aí ele se destaca, tá? O Pedro Rocha, ele tem muita qualidade nessas situações ali no 1 contra 1 para driblar o adversário. E se a gente for puxar de memória, tem mais lances dele ao longo desse ano, que ele tem esse corte seco no zagueiro, o zagueiro passa com tudo, então mérito total no gol, depois acabou sendo substituído, felizmente, pelo autor do segundo gol. Vamos passar agora aos reservas. Entrou o Vitor Tice muito bem no jogo, Vitor Tice. Depois que o Coxa faz o segundo gol e começa a controlar a partida ali com a bola no pé, ele muito tranquilo na partida, e eu destaquei em alguns vídeos anteriores que cada minuto para esses meninos é muito importante. Eu ainda acho precipitado como titular, até porque o Thiago Santos está bem. O mesmo raciocínio vale para o Paulo Roberto. Eu acho que tem que entrar aos poucos, 10 minutos por jogo. Hoje o Tice entrou aos 62, já teve ali quase 40 minutos em campo, né? Levando em consideração que o jogo foi até 53, 54. Então, cada minutinho faz muita diferença no desenvolvimento de carreira desses meninos, e ele está crescendo. Antes era só um quebra-galho, era um menino da base que veio para completar banco, depois precisou entrar ali numa situação específica de partida, agora já começa a ser uma opção de fato. O Thiago Santos estava com cartão, o Seabra não pensou duas vezes em chamar o Tice, e o Tice entrou e deu conta do recado com a bola no pé. Eu lembro o primeiro jogo dele foi contra o Bragantino, né? O primeiro jogo dele foi contra o Bragantino. E eu fui até pesquisar depois, contra o Bragantino, se eu não me engano, ele deu 3 passes. Assim, a bola passou pelo pé dele só 3 vezes, porque ele estava ali meio escondido. Primeiro jogo de Campeonato Brasileiro, não foi mal naquele jogo, mas bem discreto. E cada jogo crescendo, ganhamos uma opção muito interessante. E o menino da base, que é sempre bom a gente ver ganhando espaço, porque é nosso, né? Vai render frutos em campo, quem sabe no futuro também frutos fora de campo com uma venda. Junto com o Tice entrou o Paulo Roberto, entrou cedo também o Paulo Roberto, Pedro Rocha já estava ali talvez conseguindo fazer menos pressão do que o necessário na saída de bola, e entra o Paulo Roberto, que é um maluco na questão de marcação, porque ele é o tempo inteiro mordendo a defesa. O zagueiro da direita tocou para o zagueiro da esquerda. Se ele está no da direita, ele vai correndo da esquerda. Se voltar a bola, ele vai dar bote de novo. Ele não cansa, ele é o tempo todo brigando. E isso é muito interessante para algumas situações de jogo. E mais uma vez, entrou contra o Palmeiras, fez o gol, mas ali já era um jogo que estava decidido. E hoje fez um gol num momento importantíssimo. O Coxa estava ali sofrendo, sendo pressionado. E no momento assim que não estava criando tantas oportunidades, o Sherman acha o cruzamento e ele, como centroavante, faz o gol de cabeça. Como eu falei, o mesmo raciocínio pro Tice. Cada minutinho vai contar muito, e ele já está com 2 gols no profissional numa Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, sendo um gol que valeu 3 pontos. Contra o Palmeiras foi ali um gol de honra, um golaço, mas hoje o gol que vale ponto. Então, o Paulo Roberto ganhando espaço também. Eu falei nos vídeos anteriores que ainda para mim não é o momento dele ganhar a posição do Pedro Rocha. O Pedro Rocha, por mais que viesse mal, é um cara experiente que não vai sentir. O Pedro Rocha estava jogando mal porque estava jogando mal. Não é porque está sentindo pressão, não é porque está... enfim, é porque o momento não era bom, ele está sendo sacrificado na posição, mas precisa manter e deixar o Paulo Roberto ganhar espaço aos pouquinhos. Se for até o final do ano como reserva, tá ótimo também, desde que o Pedro volte, continue mantendo o ritmo, né? Porque já são agora 2 jogos seguidos do Pedro Rocha fazendo gol em casa. Então os nossos centroavantes estão começando a colocar as asinhas de fora. Quem mais entrou? Fabinho. Para mim essa substituição é basicamente porque não tinha mais ninguém no banco para colocar e o Lavega já estava cansado. O Fabinho entrou, ajudou bastante na marcação ali. Principalmente às vezes o lateral saía para dar o combate, o Fabinho fazia a cobertura do lateral, fechando a linha com 4 ali, quando o lateral precisava espetar para fazer a marcação um pouquinho mais à frente. Então foi mais para isso. Ofensivamente nada até agora, nada do Fabinho, né? Mas hoje não é o dia que eu não vou tentar não criticar muito pesado ninguém, mas como eu falei, o Seabra colocou porque era o que tinha, o Lavega cansado e precisa de um jogador para dar um gás novo, e nisso ele foi muito útil, temos que reconhecer. Taverna entra aos 84 no lugar do JP Sherman.
Taverna entrou bem no jogo, novamente seguro e sendo repetitivo e o mesmo raciocínio de Tice e Paulo Roberto. Cada minutinho importa demais nessa idade. E hoje ele ganhou ali mais 10, 15 minutos como profissional num jogo difícil, o Coxa sendo pressionado e ele é muito combativo. Para mim essa é a principal característica do Taverna. Em todos os jogos que eu já vi, jogos do Campeonato Paranaense que a gente viu lá no começo do ano, jogos de base também, ele é muito combativo, ele não espera o jogador tomar decisão, ele vai pro combate, ele tenta roubar a bola, ele fica mordendo na marcação, e ele é muito intenso, né? Então isso é muito interessante para a posição, e ele tem uma boa saída de bola também. Hoje teve um lance que ele consegue ali dar a meia-lua no adversário, ia sair para contra-ataque, então ele é um jogador que oferece muito, tanto na parte defensiva, que eu acho que ele é muito bom, acho que engana um pouco às vezes, porque ele é um pouquinho mais franzino, mas ele tem muita qualidade defensiva. E é muito novo, né? O Taverna é um jogador para a gente ouvir falar aí por 2, 3, 4 anos, para ainda desenvolvendo a carreira e provavelmente no decorrer do futuro aí, da carreira dele, do segmento do Coritiba, a tendência é que seja nosso titular daqui a 1, 2 anos, porque o Tinga já é um jogador mais experiente, não sabemos se vai continuar no futuro no Coritiba, o Sherman não pertence ao Coritiba, então o Lucas Taverna vai ter seu espaço em breve aí, que bom que está ganhando seus minutinhos, boa atuação. E o Sobral entrou junto com o Taverna ali para dar um descanso pro Josué, já era a hora, o Josué já estava cansado também, mas o Sobral, de todos que entrou ali, foi o menos participativo, nada a criticar, mas também pouco a elogiar, foi mais para dar um gás pro Josué. Então, da partida, é isso, gente, uma partida muito segura do Coxa, teve momentos de muito sufoco, principalmente ali os 10, 15 minutos iniciais do segundo tempo, muito difícil aquele momento. O Coxa não conseguiu encontrar o Memphis Depay naquela substituição, troca Pedro Raul por Memphis. Além de tudo, além de mudar a característica, muda uma imensidão a diferença técnica entre os dois, né? Mas a hora que conseguiu se assentar foi bem seguro e muito efetivo no ataque. Isso é muito importante, como eu falei, para uma equipe que cria tão poucas oportunidades. Quando aparece a chance, tem que aproveitar. Do jogo em si, eu acho que é isso. Só que não é só isso para falar no vídeo de hoje, porque se alguém dissesse para mim que não existe rodada perfeita, eu provavelmente ia acreditar, mas existe rodada perfeita, e a rodada perfeita aconteceu hoje. Vamos abrir aqui a rodada 24 do Campeonato Brasileiro. Vou até ajeitar as coisas aqui, porque tudo o que precisava acontecer, aconteceu. Lembrando, para acontecer no objetivo inicial do Coritiba, 45 pontos. Se o Coxa ganhar aí dos próximos 3 jogos, que agora é Remo, Mirassol e o Clássico Atletiba. Remo fora, Mirassol e Atlético em casa, né? É isso, um jogo fora e 2 em casa. A gente está com 34 pontos. Vou até baixar a classificação aqui para deixar aberta a posição do Coxa. O Coxa está com 34 pontos. Se por um acaso, vamos lá, se os deuses do futebol nos abençoarem com 2 vitórias nos próximos 3 jogos, chegamos aos 40. Aí eu começo a falar de coisas maiores, tá? Por enquanto ainda falo sobre rebaixamento. Quem acha que eu estou sendo pessimista, tudo bem. Eu aceito as críticas de quem está me olhando torto, mas ainda vamos pezinho no chão. Mas se fizer 6 pontos nos próximos 9, aí dá para olhar coisa maior, porque essa foi a 24ª, daqui a 3 jogos vamos ter a 27ª. Vão faltar 11 partidas. Supondo o Coxa com 40 pontos, num cenário maravilhoso. 40 pontos, faltaria ali 4, 5 para escapar do rebaixamento, com certeza. Faltando 11 rodadas, seria uma vitória e 2 empates em 11 rodadas. Aí, por favor, né, gente? Aí nem o Coritiba, quando tá a fim de aprontar, consegue fazer isso. Mas ainda tem muita água para passar embaixo da ponte antes da gente chegar nesses 40 pontos que eu tô idealizando. Voltando à rodada perfeita que aconteceu, começou no sábado. Fluminense e Remo, tá do lado esquerdo ali os resultados, tá, gente? Quem tá... deixa eu ajeitar aqui. Aí, Fluminense e Remo 2-1. Remo novamente muito competitivo, saiu na frente, estava fazendo um bom jogo, mas aí a qualidade técnica do Fluminense fez a diferença. Um gol espírita do Hulk, cabeceou a bola na trave, a bola saiu, pingou e voltou. Aí o Fluminense conseguiu depois o gol com o Serna da virada, ótimo resultado, segura o Remo lá embaixo.
Mais um ótimo resultado, Inter 0, Galo 0. Segundo jogo seguido do Inter em casa sem vencer, tinha tomado o empate do Remo no último lance na segunda-feira. E nesse sábado empatou com o Galo. O Galo podia até ter vencido a partida, a melhor chance foi do Galo, mas o empate está ótimo. Para um time que está jogando em casa, que é o caso do Inter, fazer 2 pontos em 6 possíveis nos seus domínios é muito ruim. Aí tivemos Cruzeiro e Flamengo, que nesse momento não nos interessa, com nossos pezinhos no chão não nos interessa esse jogo, mas o Cruzeiro venceu ali com um gol no último lance do Matheus Pereira. Tivemos no sábado Palmeiras 4, Vasco 1, um primeiro tempo horroroso, primeiro tempo assim de arder os olhos. O Vasco estava até um pouquinho melhor no jogo, aí vem no segundo tempo, em acho que 8 minutos o Palmeiras faz 3 gols, se eu não me engano, e mata a partida. Esse é o problema de enfrentar um adversário com tanta qualidade técnica, né? E a gente viu contra o Palmeiras aqui no Couto Pereira, nas bobeadas que dava o Palmeiras aproveitava, mas daí matou o Vasco 4-1, mais um excelente resultado. Outro excelente resultado, Bragantino e Grêmio. Aí podia ser até um empate que seguraria o Bragantino, né? Se a gente começar a pensar um pouquinho mais à frente, mas tá tudo bem. O último lance do jogo, o Bragantino faz 1-0 contra o Grêmio, deixa o Grêmio lá embaixo. Mais um ótimo resultado, eu falei, uma rodada perfeita, só de resultados maravilhosos. O Bahia ganha o Bavi, segura o Vitória, aquele mandante que todo mundo elogia, o Vitória, mandante espetacular, perdeu o clássico em casa e ficou lá embaixo também. E aí, talvez o resultado mais inesperado da rodada, eu comentei no vídeo curto que eu fiz sobre a rodada, que bem que a Chape podia aprontar mais uma vez, né? Já tinha empatado com o Bahia na rodada passada, dessa vez pegou o São Paulo, se conseguisse um empate para mim estava ótimo, mas a Chape foi lá e venceu o São Paulo. A Chape não vencia desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quando ganhou do Santos. É o segundo jogo que a Chape vence no campeonato. E eu tinha muito medo do Coxa enfrentar a Chapecoense, que a gente pegou 2 rodadas atrás, porque em algum momento a Chape ia ganhar uma partida. Não tem time que passe o campeonato inteiro ganhando um jogo só. Uma hora vai acontecer, alguém vai ser o abençoado de perder um jogo para a Chapecoense, e foi o São Paulo. O São Paulo está numa crise assim, é inacreditável a crise que o São Paulo está. Até me foge os números assim, mas é coisa de... não sei, mais de 10 jogos sem ganhar no Brasileiro, alguma coisa assim. Talvez até um pouco mais, me fugiu o número agora, gente. Enfim, mas é muito jogo. E o São Paulo tá lá embaixo, uma crise que, olha, é um time que eu não contava para cair, mas tá fazendo força. Eu acho que dos times que estão lá embaixo é o que tá fazendo mais força nesse momento. A sorte do São Paulo é que eles fizeram um começo do campeonato espetacular com o Crespo. Aí a diretoria inventou de demitir o Crespo e o São Paulo entrou em queda livre, mas é para ficar muito atento ao São Paulo para o rebaixamento. Aí mais um resultado perfeito, Santos e Mirassol, estava 1-0 para o Mirassol, não era um bom resultado, porque o Mirassol ia disparar. O Santos ganhar também não seria bom. O que era bom nesse jogo? O empate. O que aconteceu? Um empate. O Mirassol teve o Alisson expulso, né? Seu Alisson, que não deixou muitas saudades aqui pelo 2026 dele, foi expulso e o Santos não conseguiu aproveitar a vantagem numérica espetacular. Aí o melhor resultado da rodada, Coritiba 2, Corinthians 1, e nessa segunda-feira temos para finalizar a 24ª rodada Botafogo e Atlético no Newton Santos. Classificação do Brasileirão, Palmeiras disparou, vou passar bem rápido aqui, parte de cima, Palmeiras, Flamengo, Atlético, Fluminense, Cruzeiro. O Cruzeiro é o mais próximo do Coritiba ali com 39 pontos. Aí temos times que já estão ao nosso alcance uma rodada de distância. Aí a gente já pode olhar para esses times. Bahia, sexto colocado, 37 pontos. O Coxa está a 3 pontos do Bahia. E olha ali, o Coxa tem 9 vitórias, o Bahia também tem 9. Se o Coxa ganha, o Coxa passa o Bahia. Se empatar em pontos com o Bahia, ganha nos critérios de desempate. Então, muito importante observar esse ponto de vista. Bragantino, 35 pontos, um a mais que o Coxa, é concorrente direto nesse momento, só que tem um jogo a menos. Coritiba chegou aos 34 e maravilhosos 34 pontos, passou o Galo e passou o Corinthians, né? Galo nono com 33, empatou com o Inter, o Corinthians era nosso adversário direto, ficou com 32, o Galo tem um jogo a menos, o Corinthians não. O Corinthians já está com 24 partidas disputadas.
11º, Botafogo com 30 pontos. Botafogo tem 2 jogos a menos, porque tem o jogo de amanhã contra o Atlético, mais um jogo atrasado. Aí, para mim, entra os times que estão de fato na briga, com mais vontade de cair, né? Lembrando que a gente não está fora da briga ainda. 12º, Vitória com 29 pontos em 24 jogos. Importante, já são 5 pontos em relação ao Coxa. 13º, São Paulo, 27 pontos em 23 jogos. São Paulo está com 7 pontos do Coxa, são 3 rodadas de diferença. É bom pensar sempre nessa linha de raciocínio de rodadas que o Coxa está na frente. Aí já baixa para 26 pontos o Santos, 14º colocado com 23 jogos também. Aí tem a dupla Grenal, os dois com 25 pontos na beirinha da zona de rebaixamento. O Grêmio ganha ali nos critérios de desempate, mas tem 23 jogos. O Inter está com 24 jogos, mesmo número de jogos do Coritiba. Muito importante isso. E ali pegando o Inter como referência, são 9 pontos de diferença. São 3 rodadas que você necessita. E o Inter, assim como o Bahia, vamos supor que o Coxa perca 3 jogos e o Inter ganhe 3. O Inter não passa o Coxa, porque o Inter está com 5 vitórias. Ganhando 3 jogos, o Inter vai para 8 vitórias, fica com 1 a menos que o Coxa, porque o Inter empatou demais. Então, o Inter precisa de 4 rodadas para passar o Coritiba nesse momento. Faltando 14 para acabar o campeonato, é um número significativo de rodadas. Aí temos a zona de rebaixamento. Mirassol, 24 pontos em 23 jogos. Esse jogo a menos do Mirassol é contra o Flamengo, fora de casa, no caso no Maracanã, e já está marcado, inclusive esse jogo acabou modificando o jogo de Coxa e Mirassol, que acabou passando para um domingo de manhã, mas o Mirassol ali 24 pontos, são 10 a menos que o Coxa. 4 rodadas também. Então a gente está a 4 rodadas da zona de rebaixamento. É muito importante. E o que eu falei no vídeo de pré-jogo, esse é o momento do Coxa pontuar no campeonato. Pontuamos hoje contra o Corinthians. Tem o jogo contra o Remo que dá para pontuar. O Coxa é um ótimo visitante. O Remo compete muito bem, mas está muito pressionado. É para o Coxa ir lá trazer pelo menos um pontinho e se bobear traz 3, mas dá para pontuar lá em Belém. Depois, 2 jogos em casa com o Mirassol e o Clássico. Então, assim, é a sequência para o Coritiba pontuar, desgarrar e começar a pensar em outras coisas. Inclusive, foi a sequência que nós tivemos no primeiro turno com 3 vitórias seguidas. Corinthians, Remo e Mirassol. Por que não novamente repetir essa façanha, né? É a única situação no campeonato que o Coxa venceu 3 jogos seguidos. Passamos pelo Mirassol, 18º o Remo, 24 jogos, 23 pontos. Já são 11 pontos em relação ao Coxa. 4 rodadas também. O Remo está competindo demais, mas eu acho que não vai ter força para escapar. E aí o Vasco, que para mim tem bons jogadores. Tem vários jogadores do Vasco que eu adoraria ver no Coxa. Porque eles investem, eles compram bons jogadores, mas o time não encaixa. Vai lá, toma goleada, perdeu para o Santos em casa, um 3-0 também. Hoje foi goleado pelo Palmeiras. E por mais que eu acho que tenha qualidade individual, você começa a se afundar ali na zona de rebaixamento, você não consegue sair. É uma areia movediça a zona de rebaixamento. Você começa a pisar e você não acha o fundo. E o Vasco está nessa situação. São 22 pontos do Vasco. Tem um jogo a menos, mas são 12 pontos em relação ao Coritiba. São 4 rodadas perfeitas para o Vasco passar o Coxa. Então é uma distância muito grande. E aí a Chapecoense, que hoje fez o serviço sujo, né, ganhou do São Paulo, mas já está rebaixada. Além de ter vencido o São Paulo, segurado o São Paulo lá embaixo, outro ponto importante para mim que eu acho é a Chape continuar viva no campeonato o maior tempo possível. Demorar o máximo possível para esse rebaixamento ser confirmado, para eles tirarem ponto de todo mundo que der. Principalmente porque a gente já jogou os 2 jogos com a Chape. Não é mais um problema nosso, é um problema dos adversários. E para todo time que jogar contra a Chapecoense vai ser uma pressão gigantesca, porque ninguém quer ter a vergonha de perder para um time que tem 14 pontos. Até o momento, só Santos e São Paulo conseguiram essa façanha. Então que a Chape continue o máximo de tempo possível viva no campeonato. A gente sabe que vai cair, eles sabem que vão cair, mas que as esperanças sejam mantidas. Ele é aquela ilusão que dá para buscar alguma coisa ainda. Então é isso. Passamos aqui pela
24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa rodada fantástica que o Coritiba fez a sua parte e tudo que era possível acontecer de bom aconteceu. Então, encerrando o vídeo por aqui. Lembrando mais uma vez, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal, principalmente depois de uma vitória dessa e uma rodada tão maravilhosa, acho que merece a inscrição de todo mundo, tá bom, gente? Aí durante a semana voltamos com mais vídeos, tá bom, gente? Valeu, até a próxima.